Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química para mais um vídeo da série de Hataraku Saibou. Galera, é o seguinte, esse corpo, essa pessoa que representa o mundo dentro desse anime, já teve influenza, já foi infectado por quase todas as bactérias que a gente pode imaginar, já teve câncer, tem alergia a pólen, ficou desidratado e agora, como se não faltasse mais nada, ele acabou se cortando e entrou no chamado choque hemorrágico, né? Saiu sangue pra caramba e ele entrou então no quadro de choque hemorrágico. Se você quiser saber como que o corpo responde numa situação dessas, quando está em choque hemorrágico, óbvio, dentro da alegoria, né, de Hataraku Saibou ou Cells at Work, se preferirem, então continue aqui no vídeo. Galera, é o seguinte, nós vamos falar nesse vídeo, sobre os episódios 12 e 13. Né? Eles têm o mesmo tema, que é choque hemorrágico, e com isso nós finalizamos também os comentários da primeira temporada. O episódio 12 começa bem tranquilo, não tem nada demais, com a exceção de que aparece uma personagem nova, uma jovem Emácia, que está começando agora o seu trabalho, e a Emácia lá, senpai, né, Emácia chefe ali, decide pedir para que a Emácia protagonista, o glóbulo vermelho protagonista, seja a instrutora da jovem Emácia. Bom, temos dois problemas aí. O primeiro é que a glóbulo vermelho protagonista, né, a Emácia protagonista, ela é toda atrapalhada. Ela está há 12 episódios tentando saber qual o caminho dela, para onde ela tem que ir e não sabe. Então, assim, escolheram logo a pessoa mais perdida daquele corpo, a célula mais perdida daquele corpo, para instruir a jovem Emácia. E outro problema é que a jovem Emácia é uma nerd, mas uma nerd de primeira, assim, aquela de CR10. Ela sabe tudo. Tanto é que quando a Emácia principal começa a falar sobre a função do sangue, meio sem ter tanta certeza, ela já responde de cara. O sangue tem 6 funções, ela até enumera: reter umidade, troca de gases, transporte de nutrientes, regular a temperatura, proteger o corpo, cuidar de ferimentos, e ela, como Emácia, atua sobretudo no processo de troca gasosa. Só que às vezes acaba ficando um pouco sobrecarregada, né? Então atua também no transporte de nutrientes. Então elas começam a trabalhar, né? Dar uma volta ali pelo corpo, por aquele mundo, e todos os personagens que nós vimos até agora aparecem, né? Apareceu o macrófago, apareceu o mastócito, apareceu o linfócito B, linfócito T, todo mundo. E, óbvio, não podia faltar o co-protagonista dessa série, o neutrófilo, né? O neutrófilo principal. Ele até tenta ser simpático, né? Mas não dá, ele está trabalhando, está cuidando ali do corpo, está matando ali um micro-organismo, uma bactéria, sei lá. E ele tenta ser simpático no meio de mordidas, facadas, sangue, para tudo quanto é lado. Bom, até aí tranquilo. Só que essa tranquilidade, na verdade, acaba de uma maneira abrupta quando tem uma explosão. Né? Parece que o mundo vai acabar. E todas as células ali do sistema circulatório são convocadas para a parte mais interna do corpo. Bom, essa explosão representa, na verdade, o corte que a pessoa teve e ela vai acabar tendo uma hemorragia. Então, uma das primeiras respostas do corpo é retirar o sangue da área superficial e para a área mais interna, para exatamente evitar que o sangue escape. Bom, nessa área mais interna, elas começam a receber instruções daqueles que daqueles que gerem o corpo, os governantes nesse caso, que, na minha interpretação, são os neurônios. E eles decretam estado de emergência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em qualquer situação real ou imaginária, quando o estado de emergência é decretado, significa que lascou, ferrou, eu não xingo, mas você pode imaginar outros nomes sinônimos para isso, significa que deu ruim, né? E nesse caso, deu ruim com força. Eles começam, então, a gerar uma série ali de protocolos, executar uma série de protocolos para tentar salvar aquele mundo, mas a situação está complicada. Uma das primeiras coisas que eles têm que fazer é simplesmente cada um fazer a sua parte. Então, se teve um corte, esse corte, o seu corpo está exposto, né, ao meio. Né? A primeira armadura, a primeira barreira, a pele, foi cortada. Então, é natural que micro-organismos invadam esse ferimento, bactérias tentem entrar no corpo e tentem gerar ali um processo infeccioso.
Então os glóbulos brancos têm que trabalhar, o neutrófilo vai ter que ir para lá fazer o papel dele. Se é um ferimento, esse ferimento tem que ser fechado. Então as plaquetinhas, né, as fofíssimas plaquetinhas, têm que trabalhar, têm que fazer o trabalho delas, embora elas não sejam pagas para isso não. Nesse caso é bem complicado. E os glóbulos vermelhos também, né? As células continuam precisando de oxigênio, então elas precisam continuar no seu trabalho de troca gasosa. Então, cada um fazendo o seu trabalho, a situação fica melhor. E o próprio corpo começa então a tentar se reorganizar. Uma das primeiras medidas é ativar as glândulas sudoríparas. Então, o corpo começa a suar e é um suor frio. Nesse aspecto, uma espécie ali de regulação de temperatura. Nós vemos no anime os neutrófilos trabalhando bem, né? Algumas bactérias tentam invadir, mas nada que os neutrófilos, os linfócitos T não deem conta. Só que aquele mundo está arrasado, muito parecido com o episódio do câncer. De repente o neutrófilo começa a olhar e não tem quase ninguém, né? Enfim, aquele mundo está vazio. O que aconteceu? Aí ele encontra ali uma célula jovem que fala que ele viu, né, quando o buraco se abriu e sugou milhões, bilhões, zilhões de células. Na verdade, esse era o corte, né, e simplesmente o sangue estava se esvaindo por esse corte. Então, tristemente, zilhões de células foram mortas com isso. E o corpo começa a funcionar mal, né? As coisas não funcionam muito bem. O sangue, pessoal, bom, vocês sabem disso, né? Todo mundo sabe disso. Ele é algo fundamental para o corpo. Assim, uma pessoa que perde o sangue, suas funções vitais param de funcionar ou param de funcionar corretamente. Eu lembrei quando o Shiryu ele tenta restaurar as armaduras dele, né, a de dragão e a do Pégaso, e ele tem que cortar ali os seus pulsos e dar o sangue. E o Mu fala para ele, olha, eu preciso de metade do seu sangue, mas se um ser humano perde 1/3, ele já morre. Então, nesse caso, a pessoa estava perdendo muito sangue. Aí, algumas coisas estranhas começaram a aparecer, né? O ambiente ficou extremamente frio, ficou aquele frio da Sibéria do Yoga, já que falamos de Cavaleiro Zodíaco. A temperatura do corpo, né, começa a cair. O sangue é responsável pelo processo de regulação de temperatura e a pessoa está perdendo sangue. Outra coisa também, as células começam a morrer, entre aspas, de asfixia, por falta de oxigênio. Começam a morrer por hipóxia, né, que seria o termo mais adequado. Se houve perda de sangue, houve perda de hemácias e com isso o oxigênio não chega nas demais células do corpo. Nós temos também um mau funcionamento na região ali do pulmão, representado por esses ventiladores funcionando de uma maneira anormal, né? Está ventando muito. Por quê? Se a pessoa perdeu sangue, o sangue não consegue levar oxigênio para as várias partes do corpo. O seu corpo responde a isso tentando colocar mais oxigênio. Então você começa a respirar de maneira mais profunda, ficar mais ofegante, jogar oxigênio para dentro do corpo. O que não adianta muito nesse caso, uma vez que você não tem célula transportadora. Outra coisa que a gente consegue notar, essa cena eu achei bem pesada. Isso mostra o grau do ferimento, né? Um abismo enorme. As plaquetinhas estão tentando consertar, mas não dá. Isso aqui pareceu aquela cena de Senhor dos Anéis, na Sociedade do Anel, quando eles vão para aquelas montanhas geladas. Eu esqueci o nome daquela região. E aí o Saruman, que não tem nada o que fazer, começa a sacanear eles, aí eles têm que ir para Moria. Então, né, a situação de você andar ali no penhasco, isso porque caindo ali simplesmente vai embora, né? É o precipício, é o ferimento. E é nessas horas que o corpo começa a tomar algumas decisões que não são muito inteligentes. Ali nós temos então alguns protocolos que são acionados, mas que não ajudam muito. Por exemplo, uma vez que várias partes do corpo estão morrendo porque o sangue não chega até lá, não leva os nutrientes, não leva os gases adequados, então o próprio corpo ele tem como medida aumentar a pressão sanguínea, exatamente para tentar empurrar o sangue para essas regiões. Só que ele está com ferimento, né? E ao aumentar a pressão sanguínea, simplesmente faz com que o sangue jorre mais ainda. Então nós temos, infelizmente, mais células sendo sacrificadas. Que elas estavam andando com todo cuidado nesse sacrifício, quando aumentou a pressão sanguínea já era. Todo mundo foi embora. Esse cara estava muito ferrado. Assim, o corpo estava fazendo tudo para tentar salvá-lo, mas sem ajuda externa não tinha jeito. Até que chega numa situação que
praticamente não tem células, está muito frio. A situação mais dramática é essa, né? Aquele frio enorme quando a jovem Hemácia acaba meio que se rebelando, falando que já era, morremos, perdemos, estamos tentando fazer tudo, mas não dá. Mas a corajosa, atrapalhada, mas corajosa Hemácia principal, ela continua fazendo o seu trabalho. Em uma situação dessas de emergência, cada um tem que fazer o seu trabalho. Então, mesmo ela não conseguindo transportar muito oxigênio, ainda assim, ela se esforça porque vai ser uma célula a mais que ela vai salvar. Só que esse corpo é bem resistente, nesse caso nós temos uma salvação externa. De repente, aquele frio intenso começa a desaparecer, a temperatura começa a aumentar, o dia fica mais claro, aparecem esses tobogãs metálicos e vários glóbulos vermelhos aparecem ali. Eles chamam a atenção que esses glóbulos vermelhos vieram de um outro lugar, esses próprios glóbulos vermelhos nem sabem, eles estavam lá no mundo deles, de repente foram sugados, começaram a rodar e foram injetados nesse novo mundo. E eles têm um uniforme diferente, né? Isso porque estamos falando, nesse caso, de uma transfusão sanguínea. As células sanguíneas de um corpo são diferentes das células sanguíneas do outro. Mesmo fazendo parte do mesmo grupo, elas são diferentes. É óbvio que para ter a transfusão de sangue tem que ter ali os grupos específicos, porque do contrário pode existir a coagulação, né? Uma célula não se entende muito bem com a outra célula, sobretudo devido às moléculas que ficam ali na membrana celular. Bom, nesse caso era um sangue compatível e, embora fossem personagens novos, logo eles se tornaram amigos e esse corpo foi salvo mais uma vez. E aí a conclusão, né, fechando o arco, né, porque logo no início, no episódio 12, a jovem Hemácia era extremamente inteligente, ela sabia tudo. E era um contraste muito grande lá com a atrapalhada Hemácia principal. Só que no final, principalmente depois da cena em que ela já havia desistido, mas viu a Hemácia principal continuar trabalhando, ela agradece e fala: trabalho não é só o conhecimento, mas também experiência, e também é importante ter um coração apaixonado. Isso aqui vale para qualquer profissão. Você pode ser um nerd, você pode ser rico em conhecimento técnico, mas se você não for apaixonado por aquilo que você faz, você vai ser um profissional medíocre, né? Infelizmente é assim. Isso vale para professor, isso vale para médico, isso vale para qualquer profissão. Tem que ter conhecimento técnico? Tem que ter conhecimento técnico, mas a experiência ajuda muito, né? Você melhora a cada dia, mas principalmente tem que ter um coração apaixonado, né? Você tem que ser motivado a fazer aquilo. Pessoal, foram esses meus comentários sobre os episódios 12 e 13 e com isso nós finalizamos a primeira temporada de Hataraku Saibou, um anime fantástico, extremamente educativo. Eu aprendi muito com esse anime e espero ter ajudado vocês de alguma forma. Já foi confirmado, se eu não me engano, para 2021 a segunda temporada, a Hataraku Saibou Code Black. Assim, eu estou muito ansioso mesmo para assistir esse anime, essa segunda temporada, esse spin-off. Deve ser fantástico porque esse corpo, por mais que ele tivesse uma série de doenças, até que era um mundo tranquilo. Só que parece que esse Code Black, o corpo não é um cara com hábitos muito saudáveis. Então são explorados, por exemplo, abuso de álcool, tabagismo e uma série de outros fatores. Primeira coisa que a gente nota aqui é que os protagonistas devem ser um glóbulo vermelho e um glóbulo branco, só que agora o glóbulo vermelho é homem e a glóbulo branco é mulher. Então tem uma troca de gênero nesse caso. E assim, parece que vai ser muito mais punk, muito mais pesado. Se essa primeira temporada já tinha muito sangue, já era, entre aspas, bem violento, imagina esse Code Black. Mas eu estou bem ansioso para assistir esse anime e eu espero também fazer os comentários dessa série com vocês. É isso, pessoal. Cumpri uma das minhas promessas, atrasada, ok? Mas cumpri. Finalizei a primeira temporada de Hataraku Saibou. E se tudo correr bem, a partir da próxima semana, a gente volta a comentar sobre Dr. Stone. Mas eu preciso, como sempre, do apoio de vocês. Então deixe aqui seus comentários, me digam o que vocês acharam dessa série aqui do Universidade da Química. Me digam qual foi o episódio que vocês mais gostaram, eu estou interessado. O meu episódio favorito foi o episódio lá do câncer. Para mim foi
o mais denso, o mais pesado. Mas você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Se você é novo por aqui e está conhecendo o meu trabalho agora e gostou dele, então se inscreve aqui no canal e seu like também é muito importante. Tá certo, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.